Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nossa 7ª aula de matemática. Estamos aqui com novas questões, não é? Novos desafios para você. E sempre com um jeitinho de explicar, assim, um pouco mais devagar, um pouco mais tranquila nessa aula, para que nós possamos ler atentamente os nossos slides e retirar dos nossos slides aquelas situações, problemas que nos interessam, os dados que nos interessam para resolvermos, certo? Vamos lá, espero que você esteja ligado, né, antenado, já com lápis e papel na mão para fazer o exercício junto comigo, certo? Vamos lá, primeira questão. Questão número 1 diz o seguinte: um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus de forma que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60 centímetros e a 30 centímetros, conforme a figura. Então, nós temos aí uma figura de uma escada trapezoidal na forma de um trapézio, não é, pessoal? Vocês estão observando. Ela tem 5 degraus, ela tem uma largura constante, a gente pode observar que cada degrau aí é da mesma altura, não é? Tem uma largura constante, tem uma altura constante. E nós temos aí o menor deles com 30 centímetros e o maior dele com 60 centímetros. Deu para entender direitinho aí a questão da escada, não é? A forma da escada. Vamos ver o que o problema pede a partir dessa escada. Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira, cujo comprimento mínimo em centímetros deve ser. Vamos entender. Uma peça linear de madeira significa uma peça linear, vem de linha, não é? De linha. Então, eu tenho uma peça inteira, uma linha, uma reta, uma tábua grande de madeira, uma linha, uma tábua linear, certo? Que será cortada de acordo com aquilo que eu preciso. E aí, o que eu quero saber aqui é o total, é o comprimento máximo, não é? Tanto que ela pergunta em centímetros qual é o comprimento, o comprimento mínimo que eu preciso, não o comprimento máximo, o comprimento mínimo que eu preciso para construir essa escada. Bom, então a gente tem que entender, vou voltar um pouquinho no slide da escada para vocês lembrarem, imaginarem, e nós vamos entender esse trapézio e vamos entender também o que nós vamos fazer. Enquanto vocês observam aí, eu vou fazer aqui no quadro, vou simular para vocês, né? Meu desenho não vai ficar tão bonito quanto este desenho que está no slide, certo? Vou procurar fazer aqui a mão livre da melhor forma possível. Pronto, 1, 2, 3, 4, fiz um degrau a mais. Vou apagar aqui, pronto. Tenho aqui 5, eu tenho 30 centímetros e tenho 60 centímetros. O meu desenho, vocês podem ver que não é tão bonito quanto que está no slide, mas representa também a escada trapezoidal. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eu quero saber qual é o comprimento mínimo da tábua de madeira que eu vou precisar para fazer esses 5 degraus. Eu posso observar o seguinte, esse trapézio aqui, eu vou passar, vocês vão me acompanhar aqui, vou passar um pontilhado aqui, ó, deste lado e deste lado aqui, dos dois lados, e vocês podem ver o seguinte, que este segmento aqui de baixo equivale a este segmento que está aqui em cima, concordam? Então, aqui embaixo, como os segmentos são iguais e em cima eu tenho 30 centímetros de comprimento, aqui embaixo, ao invés de 60, nesse pedaço eu tenho 30, neste outro pedacinho eu tenho 15 e neste outro pedacinho eu também tenho 15. Vou aumentar esse 15 aqui para que vocês possam enxergar, ó. Aqui eu tenho 15, ali eu tenho 15, 15 mais 15 30, com 30 os 60 centímetros desse degrau maior, que é o maior deles, é o primeiro deles aí. Agora, o que eu vou fazer? Como eu falei para vocês enquanto eu estava lendo, nós temos as alturas aqui iguais, congruentes, certo? Com a mesma medida. E o que eu quero saber é o seguinte, ó, o degrau de baixo tem 60 centímetros, já mostrei para vocês. Esse de cima aqui tem quanto?
É o que eu quero descobrir. E o próximo? E o primeiro abaixo do 30 tem quanto? Então eu posso imaginar, como eu fiz aqui, muitos de vocês com certeza, na hora que eu pontilhei, já imaginaram o seguinte: ah, isso aqui é um retângulo, é um triângulo. Na verdade é um triângulo retângulo, é um triângulo com um ângulo reto. E eu posso resolver essa questão por semelhança de triângulos. O que eu vou mostrar para vocês? Vejam só, esse triângulo menor aqui de cima, esse triângulo que eu tenho, ó, aqui de cima, ele é semelhante a este triângulo grande que eu tenho aqui, certo? Espero que tenha conseguido pegar aí direitinho. O triângulo menor, essa primeira partezinha aqui, é semelhante à parte grande. Então eu vou fazer aqui do lado para vocês imaginarem, ó. Eu tenho o triângulo pequeno, onde eu vou chamar aqui a altura desse triângulo de x, porque ela é a altura do degrau, e esta parte pequena aqui assim, ó, que é a parte que aumentou, eu vou chamar de A, certo? Posso até fazer aqui, esse x, esse A, esse primeiro triângulo aqui é um pouco menorzinho, mas ele é semelhante, vejam, a este triângulo que está aqui. Ou seja, é semelhante a um triângulo que eu tenho de altura 4x, porque eu tenho 4 medidas iguais, vejam, ó, 1, 2, 3, 4, então eu tenho 4x, e de largura eu tenho aqui, ó, olha de onde ele vem, eu tenho 15 centímetros de largura, certo? Então, o que nós podemos fazer aqui nessa semelhança de triângulos? Vou escrever aqui a proporção, eu vou dizer que a altura do triângulo menor, que vale x, está para a altura do triângulo maior, que vale 4x, da mesma forma, ou assim como, a largura do triângulo menor, que vale A, está para a largura do triângulo maior, que vale 15. Então, nós temos aqui uma proporção, a igualdade entre duas razões, certo? Nessa igualdade entre duas razões, eu comparo o triângulo menor, não é? Eu comparo a altura do triângulo menor, que é x, com a altura do triângulo maior, que é 4x, assim como, ou está para, a largura do triângulo menor, que é A, e a altura do triângulo maior, e a largura do triângulo maior, que é 15. Vejam que é o seguinte, x está para 4x, aqui eu posso simplificar, não é? Então, eu vou ficar com 1/4, que está para A sobre 15. Como eu falei para vocês, trata-se de uma proporção. A proporção é a igualdade entre duas razões, portanto, eu tenho aqui que o produto dos meios, ou seja, 4A é igual ao produto dos extremos, ou seja, 4A é igual a 15. Deu para perceber aqui assim? Conseguiram visualizar direitinho? Portanto, o meu A é igual a 15 dividido por 4. Eu vou pegar aqui a minha calculadora, porque vai dar 3, alguma coisa, eu quero saber quanto é que é. 15 dividido por 4, 3,75. 3,75. Certo? Então, recapitulando, por quê? Porque esse passo aqui que vocês fizeram para calcular esse primeiro segmento que aumentou no triângulo, essa primeira parte, ela vai se repetir para os demais degraus. É isso que vocês vão fazer, ela vai repetir-se nos demais degraus. Aqui nós calculamos o seguinte, deste lado aqui, ó, deste lado do triângulo, neste pedacinho, aumentou 3,75. Isso equivale a dizer que do outro lado também aumentou 3,75. Ou seja, o primeiro degrau já precisava de 30 centímetros
para o primeiro degrau. Eu já precisava de 30 centímetros para o primeiro degrau. Agora, eu preciso dos mesmos 30 centímetros, mais 3,75 de um lado, mais 3,75 do outro. Ou seja, eu preciso de 37,5 centímetros, certo? Recapitulando para vocês, nós temos aqui o primeiro degrau, que é um degrau de 30 centímetros de comprimento. O segundo degrau, que eu percebi, já descobri, que cada pedaço desse aqui, que eu chamei de A, vale 3,75, então eu preciso dele, dos 30, mais 3,75 de um lado e 3,75 do outro. Ou seja, eu preciso de 37,5. 3,75 mais 3,75 são 7,5, não é? E agora, como é que eu vou calcular deste degrau aqui? Vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu tenho um triângulo menor, vou separar aqui no quadro para vocês. Eu tenho um triângulo menor, que aqui está, que tem uma altura de 2x. Então, eu digo que 2x está para este comprimento pequenininho aqui, eu ainda não sei, vou chamar ele de B, certo? Então, eu vou dizer que 2x, que é a altura do triângulo pequeno, está para 4x, que é a altura do triângulo grande, assim como o B, que é a largura do triângulo pequeno, está para 15, que é a largura do triângulo grande. Certo? E aí, simplificando novamente, nós teremos 4B igual a 30. Então, B é igual a 30 dividido por 4, 7,5. Muito bem. O que eu percebi? O que eu encontrei? Eu sei que lá no meu desenho, eu vou precisar de 7,5 centímetros de cada lado para o segundo degrau. Certo? Então, vejam só, 7,5 de um lado, 7,5 do outro são 15, mais 30 que eu tenho no meio, 15 com 30 são 45, certo? Mas, vamos novamente lá para o terceiro degrau. Aí nós temos lá no terceiro degrau, então eu tenho um comprimento lá de 3x, que está para 4x, ou seja, eu tenho uma altura de 3x, que está para uma altura de 4x, assim como, vou chamar de C, aqui tá certo? Vou chamar de C, assim como uma largura de C está para uma largura de 15. Simplificando aqui, nós teremos 4C igual a 45, C igual a 45 dividido por 4, vai dar 11,25. Muito bem. Já compreendi, então, que eu tenho 11,25 de um lado e 11,25 do outro, certo? E mais 30, então eu tenho 11,25 vezes 2, mais 30, eu tenho 52,5. E o meu último degrau tem 60 centímetros. Portanto, se nós somarmos os 30 centímetros do primeiro, mais os 37 centímetros e meio do segundo, que está aqui, mais os 45 centímetros do terceiro, mais os 52 centímetros e meio do quarto, mais os 60 centímetros do quinto, eu vou chegar ao número de 225 centímetros. Ou seja, eu preciso que essa minha tábua de madeira linear tenha no mínimo 225 centímetros de comprimento para que eu possa retirar daí todos os degraus que eu preciso
para manter a proporção dessa escada de forma trapezoidal. Então, se nós olharmos ali nas nossas alternativas, vocês podem ver que nós temos assim 144, 180, 210, 225 e 240. Portanto, a alternativa correta é a letra D, certo? A resposta correta é a letra D. É importante vocês pensarem o seguinte, que nós temos que manter uma harmonia nessa escada trapezoidal. E ela pode ser feito também, esse exercício pode ser feito também pelo teorema da base média do trapézio. Eu tenho alguns alunos que fizeram pelo teorema da base média do trapézio. Ele é até mais rápido de fazer, até mais fácil de fazer se vocês preferirem, certo? Não traz para vocês toda a riqueza da semelhança de triângulos que nós utilizamos aqui e que é uma das matrizes que são exigidas no Enem, certo? Que é importante a gente ir trabalhar com elas também, certo aí? Então, nós temos 225 como resposta para número 1. Vamos então para a segunda questão. A segunda questão, gente, é de matemática financeira, sempre cai também, é hábito de cair no Enem. Diz o seguinte: João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$21.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$20.000 que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. João escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar. Então, nós temos as alternativas já. 2 meses e terá a quantia exata, 3 meses e terá a quantia exata, 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$225, 4 meses e terá a quantia exata, ou 4 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$430. O que eu quero chamar a atenção de vocês para estes slides aqui? Como eu falei há pouco, é um slide de matemática financeira, juro simples, juro composto, é um dos âmbitos do Enem, trazendo questões que trabalham com o juro. Por quê? Porque é uma situação muito cotidiana, é uma coisa que a gente vivencia o tempo todo na vida na escola, fora da escola, no trabalho, na loja onde nós vamos, no restaurante. Então, é uma situação muito cotidiana. Por isso, eles privilegiam no Enem, porque é hábito do Enem privilegiar. O que nós temos aqui? Uma situação de juro composto. Então, já diferenciou o regime de capitalização, certo? Já mostrou para mim que não é mais aquela capitalização do juro simples. Aquela que vai, no primeiro mês, por exemplo, se eu tiver uma taxa de 4% sobre R$100, no primeiro mês eu tenho R$4, no segundo mês eu tenho R$8, já não é essa, já não está seguindo esse gráfico linear, certo? E o que nós temos aqui? Nós temos de dados do problema que o João possui o João possui R$20.000 e o carro custa R$21.000. Ou seja, ele está precisando aí de R$1.000 a mais para poder comprar esse carro. E ele decide aplicar esses R$20.000 que ele tem para conseguir esses R$1.000 que estão faltando. Então vejam o seguinte, nós temos aqui a fórmula do juro composto, que é o montante igual ao capital, que é o dinheiro que o João tem, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? Então, quando eu coloco essa forma do juro composto, que é bom que vocês vejam, porque ela é diferente do juro simples, quando eu coloco essa forma de juro composto, eu já vou retirar do lado aqui os meus dados. Eu preciso de quanto? Eu preciso de R$21.000. O capital é o dinheiro que o João tem. O João tem de capital, vou colocar aqui, ó, ele tem de capital R$20.000. Esse é o dinheiro que ele tem, R$20.000, certo?
eu tenho uma taxa de 2%. Agora eu tenho que chamar a atenção de vocês de novo. 2% ao mês. Nós sabemos que a taxa ela é dada na forma de porcentagem, mas ela vai ser trabalhada na forma decimal. Então, 2% equivale a 0,02. Se você dividir 2 por 100, você vai ver que dá 0,02. E o tempo aqui é a minha incógnita, não é? É o que eu estou tentando descobrir, é quanto tempo o dinheiro do João vai ter que ficar aplicado para ele conseguir esses R$1.000 de juro que está faltando aí para ele alcançar o valor do carro, certo? Se nós estivéssemos na escola, num exercício normal, nós faríamos isso aqui com a calculadora e utilizaríamos o logaritmo para calcular o tempo, certo? Ok? Ocorre que no Enem vocês não terão a calculadora. Portanto, nós vamos calcular isso aqui por tentativa. Quando eu falo tentativa, eu vou até ajudar vocês em alguns valores para que vocês possam observar. Vamos substituir aqui, ó. O montante é igual. O capital eu tenho quanto? R$20.000, certo? Que multiplica, esse 1 aqui equivale ao 100%, não é, gente? Equivale ao total, mais 0,02, que é a taxa. Agora imagine isso daqui elevado ao tempo ao primeiro mês. Vou pegar aqui a minha calculadora, não é? Eu tenho menos tempo do que vocês terão para fazer a prova do Enem, então eu vou fazer aqui o meu montante num tempo de um mês, ou seja, no primeiro mês será de 1,02 vezes 20.000, eu vou ter lá, ó, R$20.400. Ainda não deu para o João. O carro custa 21 mil, então ainda não foi possível. Bom, então o que nós vamos fazer? Vamos verificar o valor no segundo mês. Para eu verificar no segundo mês, eu utilizo a mesma fórmula, só que ao invés de fazer um mês, eu farei aqui 2 meses. Certo? Vou chamar esse aqui de montante 1, que é o montante no primeiro mês. Deu 20.400. Agora aqui com 2 meses, eu tenho 1,02 elevado ao quadrado vezes 20.000. No segundo mês, pessoal, no mês 2, o montante 2, ou seja, no segundo mês, tá dando para mim 20.808. Ou seja, ainda não deu para o João, porque ele precisa de 21. Eu já tenho claro aqui para mim que no terceiro mês ele consegue. Ocorre que nas alternativas que eu li para vocês, uma delas dizia 3 meses e ele tem a quantia exata, ou 3 meses e há uma sobra de dinheiro. Então eu ainda não sei dizer se ele... Aliás, eu até sei porque eu acho que passa aqui dos 21 mil. Mas você vai ficar na dúvida, é mais confiável você verificar o terceiro mês. Utiliza a mesma fórmula do juro composto, certo? Não precisa vir aqui trocar o capital continua 20 mil. No lugar do 2, você acrescenta aqui o 3, ó, acrescenta mais um mês, elevado a 3. Vai dar o montante no terceiro mês. Então, nós teremos assim, 1,02 elevado ao cubo, elevado à terceira, vezes 20 mil. Tá lá, ó. Aproximadamente R$21.224,16, certo? Consegui essas 3 respostas aqui para vocês. Vejam só, nós temos no primeiro mês 20.400, ou seja, não foi possível. No segundo mês, 20.808, não foi possível. No terceiro mês, 21.224,16, ou seja, no terceiro mês, eu alcanço o que é necessário. Eu alcanço o valor que é preciso para que o João compre o carro. Aliás, até sobra, não é?
E se vocês observarem as nossas alternativas, a alternativa C diz assim: 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225. Bom, se eu imaginar que 21.224,16, que é o resultado que deu lá, é aproximadamente 21.225. Eu pago os 21 mil do carro e sobram 225. Portanto, a alternativa C aqui, ela é a mais correta, ela é a verdadeira. Poderia ter, por exemplo, aqui, uma alternativa que dissesse assim, ó, não são necessários 3 meses, é verdade. Não são necessários 3 meses completos para que ele alcance os 21 mil, porque nós vimos que com 2 meses ele já tem 20.808. Então ele precisa de mais alguns dias, desse dinheiro rendendo mais alguns dias de juro composto, para que possa alcançar os 21 mil que ele precisa. É importante, gente, vocês prestarem atenção nessa diferenciação do juro simples e do juro composto. Por quê? Porque o juro simples, ele não vai dar esse valor, não. O juro simples, eu até fiz aqui na minha colinha, vou mostrar para vocês, no terceiro mês ele fica com o juro simples com 21.200. Então, no regime de juros simples, que é aquele do capital vezes a taxa vezes o tempo, ele chega a 21.200. Então, se tivesse uma alternativa lá, por exemplo, em 3 meses e ainda sobraria R$200, aqueles alunos que não prestaram muita atenção no enunciado e não observaram que o sistema é de juro composto, encontraram lá R$200 sobrando, ou seja, eu pago o carro e ainda sobra R$200, vai lá e marca. E é aquilo que eu falei para vocês, por causa de um detalhe a gente perde a questão, certo? Eu vou ficando por aqui hoje deu para fazer só 2 problemas, na próxima aula a gente faz uma quantidade maior de problemas para estar ajudando vocês aí, certo? Fiquem bem, até a próxima aula.